Então, galera, vamos começar um tema aqui bem legal. A galera se interessa bastante, viu? E tem muita curiosidade porque a gente não viu esses seres, né? Na época em que eles realmente existiram. Então a gente tem muita curiosidade. Então essa aula de hoje é sobre dinossauros. Essa galera aí, rapaz, tem muito garoto que é muito interessado em dinossauros. E essa aula vai ser para a gente tirar algumas dúvidas e trazer mais curiosidades ainda. Então vamos começar. Essa aula está disponível no nosso canal Anderson Ciências. Deixa aquele likezinho. Então primeiro tem que saber o que significa a palavra dinossauro. Quem sabia esse significado aí? Essa palavra tem origem grega e significa lagarto terrível. Vixe, agora vocês estão todos com medo do dinossauro, né? Também não é assim não, viu? Tem muita coisa cinematográfica em cima dos dinossauros, né? E não é esses monstros terríveis como muita gente considera, viu? Eles eram animais como qualquer outro. Então, eles são animais, a gente não pode esquecer, viu? E eles fazem parte de um grupo, ou clado, chamado Dinossauria. Tem como confundir não, né? Dinossauros no grupo Dinossauria. Quando eles surgiram? Há mais ou menos 233 milhões de anos. O ser humano não sabia nem o que era Terra nesse tempo. E por mais ou menos 167 milhões de anos, eles foram os dominantes na Terra. Dominavam o planeta Terra. Desde o Triássico até mais ou menos o Cretáceo. Há cerca de 66 milhões de anos, quando já entraram em extinção. A gente vai trazer uma tabela, a gente vai mostrar essas eras e períodos geológicos, que vai ficar bem mais fácil de compreender e você criar na sua mente essa imagem sobre o período em que os dinossauros aconteceram, existiram na Terra, né? Então aqui a gente tem um quadro com as eras e os períodos. Essa aqui, representando as eras. E essa colunazinha representando os períodos. A gente vai perceber aqui, surgimento dos dinossauros lá no período Triássico da era Mesozoica, mais ou menos 170 milhões de anos. No Jurássico a gente já tem a extinção dos dinossauros. Então aquele filme lá, Jurassic Park, ali está mostrando o período em que os dinossauros foram extintos e que o ser humano conseguiu, pelo menos em cinema, né, recriar esses dinossauros. Tá certo? Então aqui está bem dividido, bem organizadozinho. Se você for perceber, onde é que o ser humano aparece aqui, lá no período quaternário da era Cenozoica, muito tempo depois de dinossauros, mais ou menos 1 milhão de anos. Então esses filmes aí que mostram seres humanos lutando com dinossauros nas florestas, não sei o quê, é tudo invenção, viu? Seres humanos e dinossauros não existiram simultaneamente. A extinção dos dinossauros muito é atribuída a esse meteorito que atingiu a Terra. Tem-se até a cratera dele. Os cientistas conseguiram encontrar, né? Essa cratera com esse nome aqui. Rapaz, pense num nome complicado, viu? Chicxulub, lá na península de Yucatán, no México. Seria o responsável pela extinção dos dinossauros. Essa é uma das teorias mais aceitas que existem. Então, ao colidir com a Terra, aconteceu a queima, né? A carbonização de bilhões de animais, levantou uma nuvem de poeira que poderia ter bloqueado a luz do Sol.
A gente sabe que os produtores, especialmente os vegetais, né, os seres que fazem fotossíntese, precisam muito da luz do sol. E essa luz bloqueada deve ter atrapalhado bastante a fotossíntese dos seres considerados produtores nas cadeias alimentares. Isso foi praticamente fatal para os consumidores. E também contribuiu para a queda na temperatura. A Terra se tornou um ambiente, um local, né, extremamente frio, o que não era bom para esses seres, né, que muitos consideram até como animais de sangue frio. A gente sabe, tem muitos estudos que consideram como animais de sangue quente. Quem sobreviveu a essa época aí? Eram considerados os aviários. Aviários? Poxa, tem a ver com ave? Exatamente. Existe uma relação bem próxima entre dinossauros e aves. E esses aviários, eles eram pequenos, então o que facilitou a sua sobrevivência, né? Seres bem grandes, demandam mais alimento, mais energia, mais espaço. Eram terrestres. E as aves, né, os seres aviários, que não dependiam das árvores para obter o alimento, poderiam voar, né, atingir grandes distâncias, poderiam ter sobrevivido com mais facilidade. Essa teoria da colisão, ela foi trazida ao nosso conhecimento, né, mundial em 1980 por Walter Álvares, que liga a extinção em massa no fim do Cretáceo, né, a esse impacto há mais ou menos 66 milhões de anos. É a teoria mais aceita, apesar de que o próprio Walter Álvares reconhecia que outras mudanças na Terra, né, mudanças climáticas, contribuíram além do impacto para a extinção. Ele citou exemplos como a queda no nível do mar, poderia ter contribuído para isso, erupções vulcânicas também poderia ter contribuído, então para a gente não ficar associando somente ao meteorito. E digo mais, essas erupções, elas são comprovadas por essas grandes quantidades de basalto no Deccan, na Índia. Então isso aqui não é só teoria que eles acham não, viu? Então tudo isso pode ter contribuído, né, para a extinção dos dinossauros. Então está tudo com base em estudos. Esse basalto, você vai assistir a nossa videoaula sobre rochas, você vai ver lá a relação lá com as rochas magmáticas. Então tem a ver com erupções vulcânicas. Então essa extinção, há mais ou menos 66 milhões de anos, né? Bem complicado colocar precisamente essas datas, né? Porque é basicamente em cima de estudos de materiais radioativos, que dão mais ou menos, de acordo com a queda, né, do carbono 14, dá mais ou menos para ter uma noção de quando foi esse período. Então causou a extinção de uma grande quantidade, né, de grupo de dinossauros, com exceção desses pássaros, ó, pássaros neo-ornitorrinos. Esse nome ornito sempre você associa com aves, com pássaros, né? Então tem muitos cientistas que consideram que as aves são os descendentes diretos dos dinossauros. Outros consideram até que as aves, os pássaros, foram sobreviventes dessa época de extinção. Quem mais sobreviveu a essa época? Ah, professor, não foram só as aves, não? Não, ó, tem mais sobreviventes. Crocodilianos, tartarugas, muitos lagartos, até cobras sobreviveram a esse evento aí. Você vê, então esses seres, eles coexistiram com os dinossauros. Os mamíferos, a gente não coloca ele, deixa ele de fora aqui, né? Eles competiam muito com essas
neornitinas pela dominância do ambiente terrestre. E os mamíferos, nessa época, eles eram muito semelhantes a pequenos gatos, né? Até mesmo com cães atuais, né? E esse pequeno tamanho, e também a homeotermia, ajudou bastante na sobrevivência, especialmente em locais mais frios. Morfologia, como era a forma, né, o corpo desses indivíduos, tudo isso com base em evidências fósseis. Fósseis geralmente são registros deixados pelos seres no passado, né, especialmente dinossauros, que ficam protegidos, especialmente em rochas sedimentares. Então você pode procurar na nossa aula sobre rochas, que a gente explica bem isso aí. Essas rochas sedimentares, elas ajudam bastante a conservar esses fósseis. Claro que as evidências podem ser também até pegadas, marcas deixadas por esses seres. E os cientistas responsáveis por esses estudos, que a gente chama de paleontólogos, eles identificaram mais de 500 gêneros, percebam, ó, e mais de 1000 diferentes espécies de dinossauros não aviários. Ou seja, aqui não tem parentesco com aves, né? Uma grande quantidade. Não esquecendo, ó, que a nomenclatura binomial de Linneu também serve para a identificação, para dar os nomes aos dinossauros também, viu? A gente poderia encontrar espécies que apresentavam chifres, até mesmo cristas, semelhantes às das aves atuais. Muitas vezes consideravam que essas cristas eram utilizadas como mecanismo de defesa, mas outros cientistas consideram que seriam mecanismos de exibição. Então a gente reconhece bastante esses chifres no Triceratops, que é um dos bem interessantes aqui, né, desse grupo. A gente poderia encontrar armaduras ósseas, como no anquilossauro. E todo mundo curioso agora para conhecer como eram esses dinossauros, né? E até mesmo velas dorsais nas costas, né? Como no espinossauro. Então, a gente viu características bem interessantes, né? Diferenciais desses indivíduos. A gente pode destacar aqui ó, os dinossauros terópodes. O que eram dinossauros terópodes? Eram dinossauros carnívoros. Ah, professor, existiam dinossauros carnívoros e herbívoros? Sim. Esses terópodes andavam sobre 2 pernas. Lembrou bem as aves atuais, né? E tinham pés que eram semelhantes aos dos pássaros não aviários. Por isso, quando você vê lá no iníciozinho do filme do Jurassic World, né? Você vê o pezinho lá da ave, você pensa que é um dinossauro, né? Aí quando ele abre a imagem, é uma ave. Eles poderiam medir menos de 40 centímetros. Então, pequenininhos, né? A gente sempre associa que dinossauros são seres gigantes. Como esse aqui, né? Os nomes são bem complicados, né? Epidex pteris. E até mesmo saurópodes, que poderiam chegar a 20 metros. Como aqui o argentinossauro. Não é que esse dinossauro torcia para o time da Argentina, não, viu? É que esse registro fóssil foi encontrado na Argentina e deram esse nome para ele. E os dinossauros eram répteis? A resposta, não. E nem eram lagartos, viu? Eles eram ornitodídeos. Você viu o que? A semelhança com pássaros. Tanto é que a ornitologia é a área que estuda os pássaros na biologia. Como é que eles se diferenciavam dos répteis? A presença de patas eretas. Geralmente os répteis não têm isso, né? A postura. Muitas vezes andava até sobre 2 pernas. Comportamento mais ativo, que você não verifica nos répteis, né? Os répteis geralmente são mais lentos, rastejam. Metabolismo mais semelhante aos de aves. Metabolismo mais acelerado.
e até mesmo a homeotermia, né, ou endotermia, que é a temperatura constante, que é o que a gente observa em aves e até em mamíferos atuais. Então tudo isso contribuiu para separar esse grupo dos répteis, né? A gente considerava sempre como répteis gigantes. O primeiro que foi descrito foi o megalossauro, por William Buckland, em 1824. Apesar desse outro cientista, né, Gideon Mantell, ter descoberto em 1822, 2 anos antes. Mas só que ele só publicou em 1825 o registro fóssil do iguanodonte. Quase que eu falo iguana, né? Iguanodonte. Classificação, a gente está trabalhando agora com a filogenética, que ela tirou muitos cientistas, né, que era da classificação mais tradicional. Então, de acordo com a filogenética, eles são descendentes de Triceratops. Então ela inclui os Triceratops e os seus descendentes. Isso considerando a classificação tradicional, né, que trazia os Ornithischia, que tem o quadril de pássaro, e também o Saurischia, esse CH tem som de Q, viu? Que tem um quadril de lagarto. Então, se for perceber, uma classificação bem intuitiva, né? Aí vai incluir o Therópoda e o Sauropodomorpha. As nomenclaturas são bem complicadas, né? Bem interessantes, né? Então, esse Saurischia, ele compartilha ancestral comum com as aves. Olha aí, ó. Parentesco evolutivo com as aves. E o Ornithischia com os Triceratops. Quem sabia dessa classificação aí? Evidências fósseis, né, de penas, professor, penas em dinossauros ou de estruturas parecidas foram descobertas em muitos grupos de dinossauros não aviários. Viram lá? Entre Saurischios e Ornithischios. Então isso já mostra aí o parentesco bem próximo com as aves. Então as aves são consideradas a única linhagem sobrevivente, né, dos dinossauros terópodes. Então na classificação mais antiga, elas eram consideradas um grupo, uma classe separada, que teria evoluído dos dinossauros. Eu também acreditava nisso. Mas a gente já viu aqui, né, que é uma linhagem sobrevivente dos dinossauros. A maioria dos paleontólogos rejeita a classificação tradicional, tem rejeitado, né, e tem apoiado bastante a filogenética, que a filogenética ela trabalha com dados mais moleculares, utiliza bastante informações no DNA e dados computacionais que tornam mais fácil, mais precisa a classificação. Então as aves, elas estão nesse subgrupo Maniraptora, lembrou muito o Velociraptor, né? Que são celurossauros, aí ó, terópodes, saurísquios. Virou lá, interessante? E existem muitos grupos que são considerados dinossauros, mesmo não tendo a postura característica do dinossauro, que é a postura ereta dos membros posteriores.
Exemplos: Ictiosaurus, tem até semelhança com peixe, né? Por isso o nome Ictiosaurus. Mosasaurus, Plesiosaurus, que são bem primitivos, né? E os nossos velhos conhecidos Pterossauros, que eram capazes de voar, né? Também os Pelicossauros. Então, eles não tinham essa postura, essa perna, as membros posteriores mais eretas, mas mesmo assim são considerados dinossauros. Adaptações. Os ancestrais dos dinossauros, né, eram bípedes. A gente podia encontrar indivíduos quadrúpedes, como o anquisauro e iguanodonte, que poderiam andar até sobre 4 patas. A gente poderia encontrar dinossauros do tamanho de um ser humano, ou até mesmo menor. A gente via dinossauros não aviários, como o Microraptor, que podiam voar e até mesmo planar, como as aves que a gente vê, né, hoje em dia, as carinadas. E outros, né, como os espinossauros, que tinham hábitos semi-aquáticos, se davam bem na água também, né? Então, os dinossauros, com os membros posteriores eretos, é bem semelhante aos mamíferos modernos, e isso distinguia eles dos répteis, né? A gente não consegue ver essa característica nos répteis, e os membros são mais laterais. Dessa postura ereta permitiu uma facilidade para que eles respirassem enquanto se moviam, e facilitou bastante a sobrevivência, né? Exploração do habitat. A evolução tem uma corrente, né, que considera que os dinossauros divergiram dos seus ancestrais arqueossauros entre o meio e o final do período Triássico, com essa divergência na evolução deles. A gente pode destacar fósseis do gênero Eoraptor, de mais ou menos 231,4 milhões de anos, que sugere sua semelhança ao ancestral comum de todos os dinossauros. Então esse indivíduo estava bem próximo, né, na escala evolutiva desse ancestral comum de todos os dinossauros. Então, de acordo com os estudos desse Eoraptor, os primeiros dinossauros eram pequenos. A gente não achava que eles eram gigantes, eles eram pequenos, eram predadores e andavam sobre 2 patas, bípedes. Aí recentemente, né, esse Staurikosaurus, na formação aqui de Santa Maria, no Brasil, e tem a data de mais ou menos 233,23 milhões de anos, sendo considerado até mais antigo que o Eoraptor. Aí o Brasil se destacando aí, viu? Aí no final do Triássico, início do Jurássico, os continentes eram considerados uma coisa única, unidos, não existe essa separação como a gente vê hoje em dia, que era chamado Pangeia. E havia uma fauna bem considerável de dinossauros. Aí nós tínhamos dinossauros carnívoros e dinossauros herbívoros. Aí essa fragmentação da Pangeia, que deu origem aos continentes de hoje em dia, né, no início do Cretáceo, aí permitiu o isolamento geográfico de muitos dinossauros e favoreceu a sua diferenciação. Aí teve a grande diferenciação, né, grande disseminação de anquilossauros, iguanodontes,
Brachiosauros, pela região da Europa, aí, ó, América do Norte e norte da África. Bem interessante. Então eles se distribuíram bastante aí pelos continentes. A gente considera esse Archaeopteryx como uma conexão entre dinossauros e pássaros. Seria mais ou menos esse elo aí perdido entre eles. É considerado um fóssil de transição, pois exibe características dos dois grupos. Você pode encontrar características de dinossauros e de pássaros, como por exemplo aqui, ó, as asas, que a gente percebe por essas marcações até a presença de penas. Então ele é tão parecido com os dinossauros que ele já foi até mesmo confundido com o Compsognathus. Se não tivesse percebido, né, a impressão das penas nessa rocha, né, que circundava esse Archaeopteryx. As dimensões, a gente vai destacar aqui, ó, o maior dinossauro encontrado, né, completo, que é o Diplodocus, que pode medir, ó, 27 metros de comprimento, descoberto aqui nos Estados Unidos. O dinossauro mais longo, que tem esse Patagotitan, com 37 metros de comprimento. E nesse museu a gente tem aqui, ó, esse Carmen Fanes, o esqueleto reconstruído do Argentinosaurus, com 39,7 metros de comprimento. Você consegue perceber aqui nessa imagem, né? Era bem grande, né? Da cabeça até a ponta da cauda, 39,7 metros de comprimento. Bem grande, viu? O maior dinossauro carnívoro, para quem tem curiosidade, era o espinossauro. Aqui a imagenzinha dele, né? O espinossauro, que poderia chegar até 18 metros de comprimento e o peso variando de 7 até 20,9 toneladas. A gente pode destacar também terópodes grandes, né? Como o Giganotossauro, o Tiranossauro, e esse aqui que até o nome é complicado, né? Carcharodontosauro. Esses dois também, né? Therizinosaurus e o Deinonychus estavam entre os mais altos dos terópodes. E o maior dinossauro ornitiquiano foi o Hadrosaurida Xantugossauro, com 16 metros e 13 toneladas. Muita massa envolvida, né? E o menor dinossauro? Menor dinossauro conhecido, esse beija-flor de abelha, que tem 5 centímetros de comprimento e 1,8 gramas. Pequenininho, né? Esse Anchiornis oxylei, você pode perceber, ó, a nomenclatura binomial. É considerado atualmente o menor dinossauro não aviário descrito. O peso de 110 gramas, pequenininho, né? E um comprimento de 34 centímetros. E dentre os herbívoros não aviários, que vai destacar o Microcetarus, como a gente está vendo aqui na imagem, ó, comparado com um ser humano de 1,80 m, ele era bem pequenininho, né? Poderia chegar, ó, a 60 centímetros de comprimento.
e o Ananosaurus, bem pequenininho também, viu? As interações entre si, tudo com base em registros fósseis, viu? A gente pode chegar aqui, ó, um registro fóssil de 1971 que trazia um Velociraptor atacando um Protoceratops. Esse Velociraptor ficou bem conhecido lá no Jurassic Park, né? Também foram detectados em alguns grupos o canibalismo, seres se alimentando de ossos da mesma espécie, de acordo com marcas, né, de dente encontradas nessa espécie aqui, nesse terópode Manjugasaurus, lá em Madagascar no ano de 2003. A gente tem a imagenzinha aqui, né, do Velociraptor, muito parecido com as aves, né? Foi possível reconstruir a plumagem de um dinossauro, Anchiornis huxley, que sugeria a importância da cor da plumagem na comunicação visual entre dinossauros não aviários, como a gente vê até hoje em dia nas aves, né? Esse paleontólogo, Phil Center, sugere que esses dinossauros não aviários eles se baseavam na comunicação em exibições visuais e até mesmo sons acústicos não vocalizados, como assobios e até mesmo batida de asas, no caso dos Maniraptors, que eram dinossauros alados. Alados quer dizer que tinham asas, como você observa aqui, né? E no Brasil? Aqui no Brasil já foram descobertas 30 espécies de dinossauros não aviários. Essas várias espécies aqui que a gente destacou, né? E eu trago aqui nessa imagem o Amazonsaurus maranhensis. Bem interessante, né? E o maior dinossauro já encontrado aqui no Brasil é o Australoposeidon magnificus, com 25 metros de comprimento. E novas descobertas. A ciência não para, né? Em 2005 a gente vai destacar esse trabalho dessa paleontóloga Mary Schweitzer, que anunciou a descoberta de material flexível, mais ou menos como fosse material mole, né? Tecido mole, no osso da perna de Tiranossauro Rex, de 68 milhões de anos. Geralmente a gente encontra somente partes duras, né? Ossos. Em 2009 ela também anunciou que havia encontrado mais tecidos moles num hadrossauro. E nesse fóssil foram descobertas células ósseas bem preservadas, presença de núcleos de células e glóbulos vermelhos. Se eles encontrarem material genético, a chance de eles quererem trabalhar esse DNA, né, manipular esse DNA, é bem grande. E até mesmo, ó, a presença de colágeno, que é uma proteína, né, muito encontrada no tecido conjuntivo, que é do mesmo tipo presente em galinhas e avestruzes. Então, identificando mais ainda o parentesco com essas aves. Então, a gente agradece a atenção. Essa aula foi uma pesquisa bem ampla sobre dinossauros. A gente não trouxe a característica mais específica de cada grupo, né, porque poderia ficar bem grande. Mas a gente pode trazer
no futuro mais aulas específicas sobre cada grupo, especialmente os que o pessoal mais gosta, né? Tiranossauro, Velociraptor. E essa aula você pode também tirar dúvidas com a gente lá no Instagram, que é canal Anderson Ciências. Então, deixa o like e até a próxima.